Amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Venho aqui passar para deixar mais uma palavra de reflexão, uma palavra de vitória para o teu coração, uma palavra que Deus aplicou na minha alma, uma palavra que eu gosto de ler, gosto de meditar. É bem conhecida dos irmãos da igreja, daqueles que amam a palavra do Senhor. A palavra está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1, louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que nos fala sobre o vaso do oleiro, quando Jeremias é levado à casa do oleiro pelo Senhor. Assim diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, ou lhe quebrou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mensagem do Senhor ao profeta Jeremias: então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra maravilhosa que nos fala sobre uma revelação que Deus ele vai entregar ao profeta Jeremias. Creio eu que Jeremias ele está na sua casa, e como Deus tinha contato direto com Jeremias por ser um grande profeta do Senhor, porque profeta que é profeta ouve a voz do Senhor. Então Jeremias ouvia a voz do Senhor, e não somente ouvia a voz do Senhor, como Jeremias também sabia identificar quem era que estava falando. Então, por conhecer a voz do Senhor, Jeremias dá ouvido àquela voz, e a Bíblia vai dizer que Deus direciona Jeremias a sair, creio eu, da sua casa e ir à casa do oleiro, e aí aonde o oleiro ele trabalhava no barro para tratar o barro, para fazer do barro, um vaso segundo a sua vontade. Então lá vai Jeremias, a palavra era: vai à casa do oleiro e lá te mostrarei. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias ele vai à casa do oleiro. Chegando na casa do oleiro, ele agora espera ouvir de novo a voz do Senhor. Ele está agora esperando Deus falar com ele a mensagem profética. Ele está aguardando ouvir o som da voz do Senhor. Só que Deus se torna agora em silêncio, e ao decorrer desse silêncio, Jeremias ele fica esperando Deus falar, e nessa espera ele começa a creio eu perceber que o oleiro está trabalhando, o oleiro está na sua atividade. E o que ele percebe primeiro, que o oleiro agora ele vai trabalhar no barro, mas a primeira coisa que o oleiro ele vai fazer é procurar o barro ideal para ele fazer um vaso, porque para se fazer um vaso há um processo. Para se fazer um vaso de barro tem um processo, e esse processo ele não é tão demorado, mas é um processo delicado, é um processo especial, porque dentro deste processo vai se identificar se aquele vaso será bom ou não, se aquele vaso vai suportar ou não. Então o oleiro nunca vai fazer um vaso que ele saiba que é fraco. O oleiro nunca vai fazer um vaso que ele saiba que não vai dar certo, que não vai suportar, que não vai aguentar receber aquilo que o oleiro quer colocar dentro do vaso. Um vaso que não vai ter nenhum valor, não. O oleiro vai fazer um vaso especial. O oleiro vai fazer um vaso de acordo com a sua própria vontade. O melhor vaso, ele não vai fazer uma obra qualquer, ele vai fazer uma obra-prima. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira etapa
O primeiro processo para se fazer um vaso é o que o oleiro agora vai fazer. Eu creio, não está no texto bíblico, mas bem sabemos pelo nosso natural, pelo nosso âmbito, pelo nosso costumeiro dia a dia, que o oleiro ele primeiro tem que procurar o barro necessário para se fazer um vaso. E há no mundo mais de 200 tipos de barro, mas poucos são verdadeiramente bons, poucos são verdadeiramente excelentes para se fazer um barro, para se fazer um vaso, para se construir uma obra-prima. Então o oleiro tem que procurar o melhor barro, o oleiro tem que procurar a melhor massa, o oleiro tem que procurar aquilo que vai dar capacidade do vaso continuar firme na posição que ele colocar. Lá vai o oleiro procurar o barro para fazer um vaso segundo a sua vontade. Agora imagine, muitas das vezes nós pensamos que ele vai no melhor lugar para procurar o barro. Não, a história diz, e muitos vão no lamaçal para procurar um barro. Possa ser que alguém está dizendo ou pensando, mas no lamaçal, lá só vemos lama, mas é lá que o oleiro ele coloca a mão naquela lama, ele começa com o tato da sua mão procurar o melhor barro, ele começa a ver a estrutura do barro, e de lá ele tira o barro que ele sabe que é necessário para se fazer um vaso, segundo a sua própria vontade. Ele já tem a experiência, ele já tem a capacidade, então com as suas mãos ele consegue identificar qual é o barro necessário para se fazer o vaso que ele quer fazer, para se moldar o vaso que ele quer moldar. Então ele vai colocando a mão, quando ele acha o barro, ele arranca o barro do lamaçal, coloca em um recipiente, agora vai levar para a casa do oleiro, ele vai levar para a olaria, louvado seja o nome do Senhor. Assim é na minha, na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos envoltos em uma lama escura do pecado, nós estávamos no lamaçal da prostituição, da lascívia, daquilo que não presta, nós estávamos dominados pela sujeira que se encontra neste mundo que vivemos, mas a Bíblia vai dizer que Deus desceu a sua mão na terra, que Deus nos procurou na terra. Jesus ele disse que eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos perdidos no lamaçal, mas Jesus nos achou. A Bíblia ela é categórica, irmão, e ela nos diz que quando Jesus veio na terra, e agora ele vai escolher pessoas capacitadas, ele vai escolher pessoas que tivessem uma estrutura capaz de fazer o evangelho crescer, um povo que tivesse capacidade de pregar a palavra que Jesus pregou, de levar adiante a obra que ele veio estabelecer do reino de Deus. E a Bíblia nos diz que quando ele foi procurar, possa ser que alguns disseram: Senhor, vamos na sinagoga, vamos nos templos, vamos lá na escola dos profetas, na escola dos sacerdotes e escribas, porque lá há os melhores, há os doutores, há aqueles que conhecem a lei, aqueles que conhecem toda a escritura, aqueles que conhecem tudo que falou Moisés, tudo que escreveu Moisés, tudo que profetizou os profetas. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus foi pelo lado contrário, enquanto muitos queriam ir para a sinagoga ou pensavam que na sinagoga havia os doutores, os grandes, Jesus foi para a beira da praia. Possa ser alguém pensando assim, mas na praia, o que Jesus vai encontrar na praia? Jesus encontrou o barro que estava perdido lá na beira da praia. Jesus encontrou Pedro, Jesus encontrou André, Jesus encontrou Filipe, Jesus encontrou muitos que estavam ali desapercebido, esquecido, parecia que estava envolto em um lamaçal de muitas situações que estava vivendo, mas foi lá
que Jesus encontrou aquele barro necessário para dar continuação à sua obra, aquele barro que ele pôde moldar e transformar um barro em vaso de honra na sua casa, em pessoas que até hoje são falados, em homens que não eram nada e hoje já são reconhecidos como homens de Deus, como doutores, aqueles que deixaram escrito a palavra do Senhor, aqueles que deram a sua vida. Então Jesus escolheu aquilo que muitos não escolhiam, Jesus escolheu aquilo que era desprezado, Jesus escolheu aquilo que era loucura para o homem, para o mundo. Paulo escreveu que nós somos a loucura de Deus para esse mundo, nós somos as coisas fracas para confundir as fortes, nós somos as coisas que não são para confundir as que são. Louvado seja o nome do Senhor. Quem me escolheria e quem te escolheria? Só Jesus, ele nos escolheu, irmão. Só Deus, ele pôde valorizar aquilo que muitos não viam em mim e em você. Jesus viu, louvado seja o nome do Senhor. Quantos diziam você não vai dar para nada, quantos diziam você não vai chegar a lugar nenhum, mas Jesus olhou do céu e disse: eu escolho ela, eu escolho ele, porque eu estou vendo que a sua estrutura é capaz de levar adiante a minha palavra, de pregar o meu evangelho, de fazer o reino crescer. Louvado seja o nome do Senhor. A escolha para se fazer um vaso tem que escolher o barro certo, e se Jesus te escolheu, se Jesus está te escolhendo, significa que você não é qualquer um, significa que a sua estrutura não é fraca, a sua estrutura é forte, ainda que você não saiba, você tem a ligação necessária para se tornar um vaso de honra na casa do Senhor. Então o oleiro, ele escolhe o barro. Jesus te escolheu porque você é diferente, Jesus te escolheu porque ele viu algo especial em você. Alguém olhou e disse: não tem formosura, alguém olhou e disse: não tem beleza. Não foi assim com Jesus no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Quem olhava para ele não via beleza nenhuma, não havia formosura, mas foi o mais belo dos homens sobre a face desta terra, foi o mais belo dos homens que caminhou sobre a terra dos viventes. Assim é a minha e a sua vida. Ainda que ninguém veja nada, Deus viu algo de especial em mim e você, e por isso ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele desceu a sua mão. Quem é a mão de Deus na terra? Significa a pessoa bendita de Jesus. Jesus desceu na terra como a mão poderosa do Senhor e nos libertou do cativeiro e nos tirou do lamaçal. As trevas que já havia sobre a nossa vida, a luz do evangelho raiou e nós somos encontrados por Cristo. Ele nos colocou nos seus ombros gostosos e nos levou para o aprisco do Senhor, tratou das nossas feridas, e hoje nós somos ovelha do seu pasto, e hoje nós somos servos do Altíssimo, e hoje nós adoramos a Deus, e Deus mudou a nossa vida, porque ele nos viu no lamaçal, mas sabia que em nós havia algo precioso para fazer o vaso que ele tanto queria fazer na terra, para a pregação e para anunciar o seu evangelho. Então o primeiro processo é a escolha. O olheiro escolhe o barro certo. Então Deus te escolhera. Então, se Deus te escolheu, você é a pessoa certa. Se Deus te escolheu, você tem algo de precioso que chamou a atenção de Deus. E se Deus te escolheu, é porque Ele está valorizando a tua vida, está investindo alto na tua vida de uma forma espiritual. Então, o primeiro processo é a escolha do barro. Então, o oleiro escolheu o barro através do tato da sua mão, através da sua experiência, e agora ele vai levar para a olaria. Então eu creio que Jeremias está percebendo tudo isso, e a Bíblia nos diz que o oleiro, eu creio, chega na olaria, e Jeremias está percebendo, enquanto Jeremias está aguardando a voz do Senhor falar ao seu coração, ao seu ouvido, ele começa a perceber que o barro que o oleiro escolhera, o oleiro vai colocar sobre uma mesa, e quando joga sobre a mesa, desce o barro com
monte de lama preta, desce o barro com um monte de impureza, e possa ser que ele até estranhou como o oleiro vai fazer desta lama, desse lamaçal, desse barro preto imundo, desse barro que está com um cheiro desagradável, um vaso de honra. O oleiro agora pega um instrumento, eu creio que era um pedaço de madeira, alguma coisa semelhante, uma vara, podemos dizer assim, e com aquele instrumento ele começa a bater na massa, ele bate com a sua mão, ele bate com aquela vara, e quanto mais ele vai batendo na massa, mais a massa ela vai soltando aquela lama preta, mas a massa ela vai perdendo as impurezas que a lama está em volta dela. Quanto mais ele bate, mais a lama vai saindo, quanto mais ele bate, mais a impureza vai saindo. O processo, irmão, não é fácil, é difícil para quem está ali. Se fosse uma pessoa apanhando com a mão do oleiro, apanhando pela vara, ele poderia gritar ai, ele poderia gritar está doendo, mas o barro está ali aguentando as pancadas da vara, o barro está ali aguentando a amassada mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse processo é muito importante. Se o barro não passar por este processo, as impurezas que nele está, possa fazer que ele venha se quebrar na frente. Então o oleiro entende uma coisa: eu tenho que tirar toda a impureza, eu tenho que tirar toda esquisitice, eu tenho que arrancar toda essa lama preta, para que o barro não tenha impureza ao ponto que ele se quebre quando ele for colocado no fogo e provado na fornalha. Então o oleiro tira, e assim é na nossa vida, irmão. Quando o Senhor, Ele nos escolhe, Ele nos faz passar pelo processo, irmão, daquilo que nós chamamos, às vezes, de luta, adversidade, de vale. A luta é para tirar algo de mim, de você, que não presta, não agrada o Senhor. A adversidade é para Deus moldar o nosso caráter, a nossa personalidade. O deserto é para Deus nos amassar. Deus pega a sua vara, e o salmista escreveu: porque a tua vara e o teu cajado me consola. O cajado é para consolar, mas a vara é para chamar a atenção da ovelha, para não perder o rumo do caminho. Jesus, ele usa a vara para nos chamar para o caminho, para nos mostrar que nós estamos trilhando o caminho errado, para nos despertar para andar no caminho certo. Então, quando o oleiro começa a bater no barro, ele está tirando a impureza. Quando nós passamos pelas adversidades, Deus está tirando a impureza da nossa vida, Deus está tratando da nossa personalidade, Deus está tirando a lama podre, aquilo que muitas das vezes vai nos fazer cair lá na frente, aquilo que muitas das vezes vai nos fazer tropeçar lá na frente. Ele tira agora, no tratar dele conosco, no tratar dele com a nossa intimidade. Se você está passando por luta, não reclame, não murmure, não faça nada, não saia da presença do Senhor. Esta luta não é para te matar, esta luta é para te aperfeiçoar, esta luta é para limpar a tua vida, esta luta é para tirar aquilo que possa fazer lá na frente você sair e abandonar a presença do Senhor. Deus, ele quer fazer algo tremendo na sua vida, mas antes ele tem que te limpar, antes ele tem que te purificar. Alabando quer levar a saio, porque se ele não tirar essa amargura do teu coração, lá na frente ela vai quebrar o teu vaso. Se ele não tirar essa raiva da tua alma, lá na frente ela vai danificar o vaso. Se ele não tirar essa falta de perdão do teu coração, lá na frente o vaso vai se quebrar, o azeite vai se despedaçar, o azeite vai se sair do vaso, e você não terá vitória. Lá na frente você vai ficar decepcionado com alguma coisa que vai acontecer, porque você não perdeu o processo da estrutura. Então este processo é importante. Está doendo, mas aguenta mais um pouquinho. Está doendo, vai à frente, vai sem gemer, vai sem gritar, vai crendo no Senhor, porque o processo passa. O oleiro faz esse processo no barro, mas a história nos diz que quando ele percebe
que a lama preta já saiu e o barro agora está com uma estrutura firme. O barro agora não tem mais aquela impureza que poderia danificar a sua estrutura. Ele agora pega o barro e coloca na roda, assenta e começa a girar a roda. E enquanto ele vai girando e colocando o barro na roda, o barro vai girando, o barro vai girando. E muitas das vezes, irmão, nós estamos neste processo da roda de Jeová. Possa ser que você possa até perceber uma coisa: você vai para a casa do Senhor e nada acontece. Você vai de novo para a casa do Senhor e Deus não te responde. Você vai de novo para o culto e não há nenhuma manifestação daquilo que você espera de Deus. A promessa não se cumpre. O que Deus disse está demorando a acontecer, mas você está na roda de Jeová, você está no giro de Jeová. Continue, porque vai chegar um momento que Deus ele vai honrar a tua vida. Então o oleiro bota o barro na roda e começa a girar, e o barro vai girando até ali, irmão. O barro está sem forma, o barro não tem característica, o barro parece apenas uma massa, mas enquanto a roda vai girando, Deus começa agora dar movimentação. Louvado seja o nome do Senhor. O oleiro vai girando, ele coloca a mão na água e coloca no barro, e quando ele junta a água e o barro começa a amolecer, e no amolecer do barro ele começa agora a conseguir a dar forma ao barro. Aquele barro que estava uma massa, ele já começa a pegar forma. Assim a nossa vida. Quando nós vamos para a casa do Senhor, quando nós vamos ao culto na casa do Senhor, Deus está moldando a nossa vida, o Espírito Santo está amolecendo a nossa estrutura, a nossa estrutura rígida por causa do pecado, a nossa cerviz. Deus está moldando, o Espírito Santo ele amolece o nosso coração, as lágrimas vêm, o quebrantamento vem, aí o Espírito entra e começa a lubrificar a nossa alma, e Deus começa a moldar a nossa vida, tira tudo aquilo que não presta. Perdemos a característica de mundo e começamos a ter uma característica de reino, de servos do Senhor, de chamados e vocacionados para a glória do nome do Senhor. Começamos a ter uma característica de vaso, começamos a aparecer com vaso. Quanto mais ele molha a mão e coloca na massa, mais a massa vai se transformando na mão do oleiro. Nós estamos sendo transformados pela mão de Deus. Deus está transformando a minha e a sua vida a cada dia, irmão. Cada dia que nós acordamos, Deus está transformando a nossa vida. Cada dia que nós oramos, Deus está transformando a nossa vida. Éramos pessoas sem face, ou no sentido sem caráter, sem personalidade. Hoje nós somos transformados pela mão do Eterno. Deus está colocando a sua mão sobre a tua vida para dar forma, para dar característica, para dar personalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que o vaso ele começa a tomar forma, aquilo que era uma massa apenas, ele começa a ter agora a forma de vaso. Aí o oleiro vai, pega a água, coloca na mão e joga sobre a massa. Quando o oleiro joga sobre a massa, a água bate na massa, no barro, ele agora começa a abrir na massa um vão, um buraco, e começa a dar forma por dentro da massa, e aquilo começa a tomar proporção de vaso. E quanto mais o vaso vai crescendo, mais ele vai achando espaço dentro do vaso. Quanto mais o vaso vai crescendo, mais ele vai alargando a boca do vaso. Quanto mais nós crescemos na presença do Senhor, mais Deus acha espaço na nossa vida. Quanto mais nós crescemos na presença do Senhor, mas o Senhor ele acha graça na nossa vida, ele vai dando crescimento, e a nossa boca se torna um canal de bênção para outras pessoas. É o processo do vaso, é o processo que o vaso vai passando. E para que isso? Para se transformar um vaso para a honra e glória do nome do Senhor. Depois que o vaso vai tomando forma, depois que o vaso vai tomando a personalidade de vaso, agora o oleiro vai pegar o vaso e vai colocar na
fornalha. O vaso tem que ser provado pelo fogo, porque é o fogo que vai aprovar ao vaso se ele passou por todo o processo ou não. Louvado seja o nome do Senhor. E quando se coloca na fornalha, a fornalha aquecida, o fogo dá estrutura ao vaso. E a estrutura é para que ele venha ficar duro na presença do Senhor, no sentido de nada o abalar, de nada quebrar a sua estrutura. Enquanto está no processo de ser moldado, ele pode até quebrar, mas depois que ele passa pelo fogo, ele não pode mais se quebrar, porque agora tem uma estrutura. Quando nós passamos pelas experiências que Deus nos concede, nós tomamos estrutura sobre a nossa vida. Quanto mais experiência nós temos, mais estrutura nós temos para suportar as aflições desse tempo presente, mais estrutura nós temos para aprender mais do Senhor, para passar pelas dificuldades, pelas lutas, pela adversidade da sua vida. Quando nós aprendemos com o Senhor, é por isso que é necessário ter experiências com Deus. Viva a experiência de alguém, mas viva também as tuas experiências, porque se você não tiver experiência, você não vai conhecer o Deus que trabalha no oculto e escondido, o Deus que fala no deserto, o Deus que caminha conosco no vale. Então tenha estrutura através das experiências. Irmão, que Deus ele te abençoe. Você está no processo de Jeová. Aí depois que Jeremias ele vê todo este processo e vê agora o oleiro pegando aquele vaso bonito e colocando na prateleira, para que no momento certo viesse ser usado. Possa ser que você esteja na prateleira, possa ser que você já foi formado o vaso, mas Deus não tem te usado em algum lugar, mas vai chegar o momento que o oleiro vai te tirar da prateleira e vai te colocar no uso da obra, e vai derramar azeite sobre a tua vida, e vai te colocar como vaso de honra dentro da casa. Então agora Jeremias, depois desse processo, ele ouve a voz do Senhor dizendo: não poderia eu fazer com Israel como fez o oleiro com esse vaso? Assim eu quero fazer com a nação de Israel como fez o oleiro no barro, fazendo do barro um vaso para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Saiba de uma coisa: você é vaso do Senhor, você está no processo, mas se Deus te escolheu é porque Deus vai te fazer um grande vaso dessa terra. Deus tem algo especial para colocar na tua vida. Deus tem azeite fresco para derramar sobre o teu vaso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra no teu coração e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.